Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Estamos aqui com mais um Entrevistas DPE, como sempre, trazendo muita informação para você que nos acompanha. E o assunto de hoje que eu trago para você, nós vamos falar aqui da Universidade Federal de Roraima, que celebrou a Semana dos Povos Indígenas. A Universidade Federal de Roraima fez essa celebração dos povos indígenas, comemorado no dia 9 de agosto, e foi a 6ª edição da Semana dos Povos Indígenas. Então, nesse episódio do Entrevistas DPE, você fica sabendo do que teve na programação, porque o nosso convidado de hoje vai aí nos contar como é que tudo isso aconteceu. Eu estou aqui com um professor universitário, o professor Marcos Maciel, que vai falar com a gente sobre essa programação que aconteceu. Professor, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Obrigado, Adriana, pelo convite. E estamos aqui para essa conversa maravilhosa. Professor, é um prazer, uma honra receber você aqui com a gente. Mas conta aí de início, professor, como é que foi, como é que você avalia a realização, né, da 6ª Semana dos Povos Indígenas? Conta pra gente como é que foi toda essa programação. A Semana dos Povos Indígenas foi muito ótimo, assim, né? Trazendo um pouco do que aconteceu na semana. Tivemos bastante pessoas inscritas, trabalhos enviados para apresentações. Então, assim, a semana foi muito proveitosa. Participação em massa dos povos indígenas que estão na Universidade Federal de Roraima. Foi um momento para a gente compartilhar conhecimentos, né? Então, assim, trazendo um pouco desse resumo, a gente realizou essa Semana dos Povos Indígenas assim com uma participação bem grande mesmo dos nossos parentes e convidados acadêmicos e a comunidade em geral. Olha que maravilha. E assim, no início da nossa entrevista, né, que eu estava conversando com o professor, eu falei, professor, eu posso estar te chamando de professor por conta das formalidades em questão a respeito, né, essa honrosa profissão de professor. Ele falou, não, me chame de Marcos mesmo, que eu gosto da simplicidade. Então, por isso que eu vou estar chamando ele por Marcos. Então, Marcos, o que mais te chamou a atenção na programação deste ano? O que teve de diferente? Qual foi o diferencial? O diferencial para isso é que a gente estava tratando muito da questão de território, cultura, da resistência dos povos indígenas em meio a tudo que está acontecendo na atualidade. E assim, a gente buscou trazer esse tema justamente para que os próprios indígenas pudessem discutir as suas realidades nas comunidades, dentro da universidade. E então a participação dos estudantes indígenas foi importante, né? Até porque a gente estava buscando envolver toda a comunidade acadêmica assim, para mostrar suas vozes, né, diante de um espaço aberto para a comunidade acadêmica, principalmente indígena, né? Então, ecoar essa voz dos indígenas dentro da universidade foi o diferencial para que a gente pudesse ter assim, números expressantes de inscritos, né? Tanto para participação quanto para apresentação de resumos de trabalhos voltados para essa questão de território, cultura e resistência, educação indígena, né? Que foi uma das coisas que a gente buscou discutir junto com a comissão para que os indígenas pudessem repassar seus conhecimentos através dos trabalhos. Maravilha, porque é sempre importante, a gente sempre está passando esse conhecimento, né, para que venham aí ao reconhecimento de quem está ali no contexto e, obviamente, vem em seguida o respeito, né, que todo mundo merece. E como é que foi a participação do público ao longo desses 3 dias de atividades? O público já estava bastante ansioso pelo momento, né, assim, buscando fazer a inscrição muito antes mesmo de a gente publicar o Que edital, né? legal. E assim, como a gente está recebendo um número muito bom de estudantes indígenas na universidade, em especial aos cursos do Instituto Insquiran, eles conseguiram participar assim dos 2 dias, na verdade, contando com a abertura, e eles estavam bastante ansiosos assim Já tinha uma pela expectativa, né? expectativa Que legal. dos temas, dos GTs que a gente já tinha organizado. Então eles tiveram essa procura, né? E quando a gente liberou as inscrições, assim, a gente superou as nossas expectativas também como comissão, né? Porque a gente estava prevendo um número de 110, 120
alunos para a abertura oficial, né, no dia 12, e a gente chegou aos 247 inscritos para um público que a gente esperava de 130, né, dependendo Nossa, muito que legal. das vagas de cadeiras, assim, do auditório que já tínhamos reservado. Olha só, foi assim, não foi esperado, né? E teve assim uma participação considerável, né? Isso, a gente recebeu pessoas, né, não só do Instituto Inscram, mas de outros cursos da universidade e de outras universidades também, como a Universidade Estadual. Tiveram pessoas que submeteram trabalhos, organizações indígenas que a gente havia convidado também compareceram. Então, assim, professores, né, o número de professores também foi bastante bom. E isso para nós é gratificante poder chegar ao final da semana com esse público, né, com expectativas superadas. Que bom. A abertura ela tratou aí da demarcação, né, Marcos, de terras indígenas. E como é que foi a recepção desse debate? Essa recepção ela se deu assim bastante interessante, né, porque a gente sabe hoje, né, das grandes dificuldades que são as demarcações das terras indígenas. E a professora Priscila, que é advogada, professora também da Universidade Federal e contribui com o curso de gestão territorial indígena também, ela traz um pouco das leis, né, que garante todo essa questão da demarcação das terras indígenas para o público, né, que está entrando agora. Isso foi bem importante porque reforça, né, esse trabalho que a gente tem como indígena de buscar, de lutar pelos direitos territoriais. Então, assim, foi importante ela trazer um pouco das discussões para dentro dessa abertura. E o Tuxaua Paulo, que é do Conselho Indígena de Roraima, um jovem, né, de 23 anos que assim trouxe um conhecimento muito bom, né? Uma bagagem muito grande ele tem. Apesar da idade, foi uma pessoa que eu acho que contribuiu muito para esses alunos que estão entrando agora, né? E deu uma aula justamente assim para a gente, né? Até mesmo como professor. Ele foi uma pessoa que, com experiência, né, no movimento indígena mesmo, trouxe, né, essa questão, essa discussão para dentro dessa abertura, né, sobre a demarcação das terras indígenas. A experiência dele foi muito importante para que a gente pudesse também avaliar que estávamos no caminho certo, né, de realizar essa Semana dos Povos Indígenas com essa abertura, né, falando sobre a demarcação de terras indígenas. E qual foi o impacto da presença das lideranças indígenas na abertura do evento? E a gente avaliou como positivo também, até porque, além de professores, né, acho que outros públicos também que se fizeram presente, eles são as pessoas que estão sempre à frente desse movimento, que buscam compartilhar essas experiências, os trabalhos que realizam. Então, o SIC é uma organização que representa muito, né, os povos indígenas no estado de Roraima. Eles trouxeram essa experiência para dentro da universidade, né, que a gente achou positivo, né, até porque existem muitas organizações, né, e trazer todas as organizações também para dentro da universidade é bem complicado, né, então, contando muito com a agenda deles. Então, o SIC representou muito bem, né, nessa abertura da Semana dos Povos Indígenas. Houve algum destaque aí entre os grupos, né, de trabalho ou minicursos que surpreendeu a organização? Bom, nós tivemos um número expressivo sobre a questão da educação, né? A educação, ela foi um assunto que bastante teve inscrições, né? Foi 34 submissões de trabalhos, né? Foi o maior que a gente teve como inscrições, mas assim, tivemos também outros GTs, né, que tiveram números expressivos de inscritos e de participação também. Só que o principal GT que a gente percebeu que houve muitos inscritos foi no GT de sustentabilidade e conhecimentos tradicionais. Nossa, Então, assim, esse foi um dos pontos considerados mais fortes dessa edição?
devido ao número de alunos, né, da professora que estava organizando os trabalhos, ela conseguiu fazer com que os seus alunos também submetessem esses trabalhos para apresentar, né? Mas pelo tempo também que a gente estava trabalhando pela parte da tarde somente, nos 2 dias foi o suficiente para que eles pudessem também falar um pouco sobre os seus trabalhos, né? Interessante, né? Tendo espaço, isso é muito importante. E quais foram aí os maiores desafios enfrentados, né, durante a execução? E de que forma a semana ela conseguiu aproximar a universidade das comunidades indígenas? Tiveram vários desafios, né? Mas assim, a gente fazer com que a maioria dos indígenas pudessem se reunir, trocar essas experiências, foi algo bem importante que eu considero valioso assim para a gente como professor, até porque há um pouquinho desse distanciamento, né? Mas assim, esse momento foi importante porque todo mundo se reuniu, a galera se comunicando, trocando experiência com outros colegas de estudos, a universidade de outros estudantes indígenas de outros cursos também, né? Então, assim, o mais importante foi essa conversa, esse diálogo com todo mundo ali reunido, algo que a gente estava com essa expectativa de reunir, né? Fazer com que o curso de gestão territorial, o curso em gestão de saúde coletiva, a licenciatura intercultural, elas pudessem estar juntos, né? Compartilhando esse momento. E isso foi algo muito importante no meu ponto de vista, que eu considero que a gente deve fazer mais, Uma né? questão dessa integração, né, professor? Essa cultura indígena toda, o seu povo, ele visualizando quem está ali à frente, né, comandando toda essa semana que houve aí, né, essa sexta edição que vocês já estão. Né? Serve muito de inspiração, né, para aquele que ainda não está estudando, que ele queira se qualificar. E uma coisa muito importante que a gente estava conversando aqui no início é a questão do eu, como povo indígena, eu me qualifiquei e voltei para trazer tanto conhecimento e ajudar a minha comunidade. É isso um dos fatores que a gente fala e isso fortalece muito, e isso alegra muito, tanto quanto qualquer cultura, em se tratando dos povos originários, que são muito unidos em relação a isso. Eu acho muito bonito. Tanto tem aquela melhora de vida, tem aquele conhecimento a mais e vem compartilhar ali com os seus. Isso é muito importante. É a questão que a gente fala. Ah, eu não só fui buscar o conhecimento aqui em Boa Vista, mas eu fui para fora também, fui para outro estado. Fui fazer uma pós, fui fazer um doutorado, mas retornou ao seu estado de origem, né? Para Uhum. passar aquele conhecimento para os seus. E isso é muito importante. E se falando do professor Maciel, né, professor, fala um pouco quais foram aí a sua formação, aonde você buscou todos esses conhecimentos, que você foi fazer curso fora também e retornou, né, para trazer esse conhecimento para cá também. Você não ficou para si, você veio compartilhar com os seus. E isso é muito bonito. Você pode contar um pouco da sua trajetória para servir de inspirações aos demais também. Sair da comunidade é muito difícil, né? Sim. E chegar na cidade e passar por dificuldades, só quem quer vencer realmente, né, consegue chegar a concluir o ensino superior. E eu vim da cidade, eu saí da casa dos meus pais muito cedo, na verdade, né, para cursar o ensino médio ainda. E então, depois que eu concluí o ensino médio que vim para a cidade, eu passei por muitas dificuldades, pelas condições dos meus pais não terem essa possibilidade de me ajudar financeiramente, mas assim, eu fui enfrentando desde 2010, quando entrei na graduação no curso de gestão territorial indígena. E então isso eu fui construindo essa trajetória assim, pensando, eu vou vencer, eu vou conseguir lá, eu não posso desistir agora, Perseverando sempre, né? sempre. Então assim, eu morei na casa da minha tia um tempo, depois eu fui para casa de uns parentes. Então fui mudando de endereço nesses 4 anos para tentar concluir a graduação, né? Então, antes de terminar a graduação, eu consegui um trabalho já aqui na cidade, né? Que me ajudou bastante também, que foi num centro de documentação indígena do Instituto dos Missionários da Consolata, né? Então, tive apoio por lá também, financeiramente. E depois
fazendo esse trabalho de assistente administrativo, eu consegui entrar para o mestrado na antropologia. Então, fiz antropologia também, consegui concluir antropologia e depois eu fiz alguns outros cursos, né? E então, ano passado, no concurso público, eu consegui passar. Graças a Deus, eu consegui passar, né? Eu tinha sempre essa expectativa de ajudar meu povo, né? De me formar e retornar para minha comunidade, para minha região e ajudar o meu povo. Esse era o meu objetivo, né? E a universidade acho que está sendo o espaço que eu tenho que contribuir com o meu povo, né? Muito importante. E serve também de inspiração, né? A gente sabe que para ninguém é fácil, né? Para gente que não nasce em berço de ouro, a gente tem Uhum. que ralar muito para conseguir algo na vida. E isso é muito importante, que a gente sirva também de exemplo para as pessoas que pensam, nossa, eu tenho muitas dificuldades, não vou conseguir. E principalmente quando aperta no lado financeiro, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Mas, enfim, consegue. É só ter Sim. foco, força de vontade, para tudo se dar um jeitinho, né, Marcos? Isso é muito bom. Mas voltando aqui para o evento, como é que você conseguiu cumprir o objetivo, né, de sensibilizar para as questões sociais e ambientais? Então, nós temos um público que, professores que se debruçaram nessa discussão do tema, né? Claro que para cada evento, para cada semana de povos indígenas, todo ano se pensa num tema que vai muito pelo momento, né? Então, assim, essa comissão, ela avaliou muito bem, assim, o tema que a gente ia abordar na Semana dos Povos Indígenas. Discutimos, né? E sabemos que isso ia ser aceito também pela comunidade acadêmica, né? Então, a gente, pensando nessa temática, a gente conseguiu pensar que todo mundo ia se sentir sensibilizado, né? Até pelo fato de esse ano acontecer um evento importantíssimo sobre o clima que vai acontecer em Belém, né? Então a gente pensou também nessa possibilidade de trazer essas discussões para dentro da universidade, na, nessa perspectiva, né, de como é que está se discutindo a questão do clima hoje. E aí, então, assim, a gente, pensando nessas situações, a gente conseguiu sensibilizar não somente a comissão organizadora, mas quem também submeteu o trabalho, os alunos que se interessaram pela temática e participaram, assim, em grande quantidade, né, assim, então, o curso, na verdade, do Instituto Enskiran, ele tem esse perfil de discutir a questão climática, né, e principalmente o nosso curso Gestão Territorial Indígena tem tudo a ver, né? Então, nós estamos formando gestores territoriais, gestores ambientais. Então, por isso, essa temática nos ajudou muito, né? Assim, Que claro maravilha. que nós temos alunos que estão começando, mas que tá trazendo uma bagagem importantíssima para dentro do curso também, né? Muito Tudo voltando para importante. essa questão do território mesmo. E tudo ali no seu contexto, né? Para Isso. ajudar cada vez mais a lidarem com as suas situações. E qual foi a resposta dos estudantes, né, e pesquisadores que participaram? A resposta é que, assim, com a submissão desses trabalhos, nós estamos pensando em criar um e-book, né, desses trabalhos, né, que Que é bacana. importante, né, porque é uma preocupação muito grande, né, e essas preocupações eles trouxeram para dentro do nosso, dos nossos GTs, né, trabalhos muito interessantes relacionados às suas comunidades, seus territórios, às suas escolas, às suas crianças, né. Tanto é que nesse público a gente está contando com 7 povos diferentes, né? Então, nós temos, além dos povos indígenas aqui de Roraima, os Macuxi, os Wapixana, os Ingaricó, o Icuana, o Aiuai. São várias etnias, né? Nós temos agora os Uarau, né? Nós temos O Yanomamis Aral, do que é da Amazonas, Venezuela, né? e isso, que estão Sim, aqui no sim. Brasil, né? Temos Yanomami do estado do Amazonas, nós temos Baniwa do Amazonas. Então, assim, esse público que nos movimenta, que faz a gente se sentir mais à vontade de realizar um evento assim, de grande importância para essa formação dos acadêmicos indígenas.
O que ficou de aprendizado, né, para a coordenação e para a Universidade Federal de Roraima? Eu acredito muito que a Universidade Federal ela tem que estar participando desses momentos, né? É, porque faz parte da formação, né? E todos esses cursos eles são resultado de uma luta, né? Assim, os povos indígenas lutaram para ter seus estudantes lá. E fica como aprendizado que esse público merece ser ouvido, merece ser respeitado pelas suas diferenças, né? E a universidade ela tem que apoiar, né? Os indígenas que estão aí, os indígenas que vêm de suas comunidades para cursar um nível superior, porque isso faz parte, né? A nossa população ela tem assim um número expressivo de indígenas, e esses indígenas eles precisam ser vistos, eles precisam ser ouvidos, e eles precisam de espaços, né, para estar circulando livre, né, que a universidade reconheça que há uma diferença muito grande de povos indígenas ali dentro. E então fica como aprendizado e como alerta também para a universidade, que a universidade tem que abrir esses espaços, né, para que os parentes que estão na universidade eles possam mostrar suas vozes, né, que cada um tem um conhecimento diferente. E eles precisam ser ouvidos, eles precisam que a comunidade em geral possa respeitar esses conhecimentos, né, as diferenças. Com toda certeza. Então, assim, as culturas. Sim, as culturas, né? Porque, assim, há uma diferença muito grande. Sim, sim. Um Makuxi não tem os mesmos conhecimentos que um Wapixana. Então, que não tem o mesmo dos Waiwai, dos Yekuana, dos Yanomami. Então, assim, nós, povos indígenas, ali dentro do Instituto Insquirã, a gente faz com que esse conhecimento seja compartilhado. Então, para que chegue ao conhecimento, né? Pelo menos uma base de cada um. Todo mundo tem a voz, né? A gente não está, por exemplo, a gente tem contato mais tempo com a sociedade não indígena, e isso não significa que nós estamos acima de quem está vindo agora, por exemplo, dos Yanomami, dos Warau, dos Yekuana, dos Sempre Waiwai. é uma troca, né, professor? Sim. Todo mundo está no mesmo nível, né? Exato. Nível de conhecimento, né? A academia ele só é um espaço que a gente adquire um pouco mais, né? E eu acredito muito que a universidade aprende mais com os indígenas que vêm do que os indígenas aprender com a universidade. Então, essa diversidade de culturas... Já vem trazendo essa bagagem de conhecimento, essa né? bagagem de conhecimento. E isso é bom porque todo mundo compartilha, né? Porque é algo que eu não conheço dos Waiwai, por exemplo, eu estou aprendendo com eles. Eles aprendem comigo. E tem essa troca, né? E essa troca é muito importante. Então, é isso que é o mais importante para a gente. Marcos, e há algum resultado concreto aí do que você destacaria como legado dessa edição? Eu acho que a participação em massa dos indígenas, né? Foi surpreendente, né? Foi surpreendente, sim, até porque o que a gente tinha pensado, vamos reunir todo mundo. E a gente conseguiu, né? E graças a essas conversas, né? Facilidades, por exemplo, de WhatsApp agora, você consegue mobilizar um número maior de pessoas. E essa participação dos indígenas todos, né? Assim, contar com 7 povos diferentes, todo mundo ali reunido, conversando, trocando experiência. Acho que isso foi o mais legal, assim, né? Que eu destaco mesmo foi a participação dos nossos parentes nesse momento, assim, dessas trocas de experiências. E o que você acha que poderia ser feito, né, de diferente ou melhorado aí para as futuras edições já? Bom, hoje nós sentimos muita falta de recursos, né? Eu digo recursos financeiros mesmo, porque assim, a gente mobilizou, né? A maioria dos professores, mobilizamos os estudantes indígenas para que a gente pudesse oferecer um lanche, oferecer comida para os nossos participantes, né? Acho que isso é o que faltou muito, assim. E a gente espera que nas próximas edições a gente consiga até parcerias, né? Parcerias, justamente porque assim a gente precisa... Para que melhore o evento, né? Que melhore. Porque, dê mais conforto para os que vierem participar. A gente pensou pelo tempo, por exemplo, os 2 dias foram somente pela tarde, né? Porque a gente não tinha condição de oferecer um almoço se a gente fosse realizar as atividades durante o dia. É importante, eu acho importante porque assim,
há uma participação das pessoas, né? Se a gente fizesse durante o dia todo. O problema seria somente o almoço, né? Que a gente não tinha condições de Muitos se oferecer. deslocaram de longe, né, para poder Sim, tem alunos que participar. vieram. E a gente sabe da dificuldade dessa logística, né? Sim, E quando você chega no local que não é ali teu habitat, você precisa de uma alimentação, você precisa de uma estadia. sim. A gente sentiu essa dificuldade mesmo, né? Até porque a gente tinha esse plano de trazer algumas lideranças de outros locais, mas infelizmente não foi possível porque há essa falta, né, de recursos para deslocamento de pessoal, de estadia, de alimentação. Mas assim, eu acho que a nossa mobilização com os alunos e professores foi importante, porque cada um colaborou com o valor que tinha e aquele valor a gente conseguiu fazer um lanche compartilhado nos 2 dias, né? Assim, foi bem legal E o porque todo brasileiro, né? mundo Sempre dando um isso, jeitinho para tudo. dando jeitinho para tudo isso foi importante, mostra que todo mundo está mobilizado para esses momentos importantes, né, que é discutir mesmo a questão da Semana dos Povos Indígenas, né? Mas que futuramente a gente possa realizar de novo, né? E a gente possa ir pensando no que pode melhorar sempre, né? E para você, professor Marcos, qual foi o momento mais marcante do evento? Bom, desde fevereiro, quando eu entrei na universidade, eu venho... Tem muita coisa que vem me marcando, né? Como professor hoje, eu acredito muito que quando eu entrei na universidade, né? Puxa, que legal, agora eu Foi sou uma vitória, professor. né? Uma conquista. E eu acho que o que vem me marcando, não que me marca somente nessa Semana dos Povos Indígenas, é assim, a aceitação dos parentes, né? Poxa, Marcos, você conseguiu. E quando cheguei agora, chegou essa nova turma, né? Assim, essa nova turma, assim, eu fiquei impressionado, porque assim, todo mundo vem com uma história diferente, com aquela vontade de estudar curso de gestão territorial. Então, assim, o que está me marcando muito hoje como professor mesmo, né? É essa participação dessa turma, desses alunos indígenas, né? Em massa mesmo, assim, Essa vieram com vontade dessa vontade de... troca, de aprender cada vez mais, né? De ter Sim. ali as melhorias através do conhecimento. E esse momento na Semana dos Povos Indígenas, assim, o que me motivou muito, me deixou feliz foi essa turma reunida, discutindo, todo mundo conversando. Nós temos uma maloquinha que é um lugar que a gente costuma nos reunir. Então, aquele espaço É logo ali movimentado. na Iê Coelho, né? Quando a gente olha para a universidade, está lá, né? Isso, Um isso. malocão, professor, enorme, Então, aquele espaço ali sendo ocupado com por muito todo verde, mundo, né? Em sim. volta, bem, Os para deixar bem à indígenas. vontade todo mundo, né? Isso é o que me marca, né? Assim, como professor mesmo, mas como indígena mesmo, né? Eu acho que talvez a função professor é algo que supera todas as minhas expectativas, mas hoje ser Marcos ali no meio de todo mundo ali é o que me motiva, né? O que me deixa feliz mesmo. Ainda mais nessa última semana aí que foi realizada a Semana dos Povos Indígenas. Esse assunto aí que vocês abordaram, né, já na sexta edição, fazendo aí toda essa reunião, reunindo todo mundo, e isso foi muito bacana. É uma representatividade que faz eles sentirem importantes e que tem o seu lugar, e que tem voz, e que tem vez, e que tem que ter oportunidade de igual para igual. Isso mesmo, né? Assim, a gente pensou em tudo isso, né? E graças a Deus conseguimos fazer com que as pessoas pudessem ouvir e ser ouvidas, né? Então ali foi um espaço que a gente vê que todo mundo tem uma vontade de chegar ao final do curso deixando um resultado para a universidade, né? Então cada pesquisa que foi apresentado, cada resumo que foi apresentado tinha um viés importante, né, sobre a questão cultural. E eu achei muito legal, porque todo mundo está com essa vontade. Olha, eu preciso deixar um resultado da minha pesquisa. Então, e quem está chegando pode ter acesso a esses materiais, né? Porque são poucos bibliografias sobre os povos indígenas de Roraima, né? Tem alguns que tem mais, tem uns que tem menos, tem uns que não tem nada. Então, tem muito trabalho nesse sentido que estão com essa expectativa de dizer, olha, eu vou chegar ao final do curso, deixar o meu material aqui para quem está chegando tenha acesso a eles, né? E eu achei muito legal porque, como eu falei, essa troca de experiência
de um Macuxi ouvir um Ingaricó, né? De um Ingaricó ouvir um Yanomami. A gente vai entendendo que a nossa diversidade, ela vai muito além das nossas expectativas, né? E cada um realmente já tem uma formação expressante, né? Sobre o seu povo, sobre a sua comunidade, sobre o seu território, sobre sua vida pessoal, familiar, né? Com Seu povo. certeza, e que ali é um ponto que vem agregar mais ainda, mas que os Sim. povos originários eles já vêm aí com uma gama de conhecimentos muito grande, né? Já vem com uma bagagem muito grande. E para a gente estar finalizando aqui esse bate-papo, professor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tanto para os povos originários como para os povos de modo geral. Primeiro, eu acho que a oportunidade de estar aqui, né? Isso para mim, eu vim já pensando, né? Que ser entrevistado na rádio, assim, dá um pouco de nervosismo, né? Mas o recado que eu quero deixar para o meu povo, né, é que a gente possa estar sempre ocupando esses espaços. Nós precisamos ocupar esses espaços, que nós precisamos buscar mais conhecimentos, que nós precisamos de pessoas formadas, né? Os nossos parentes precisam de alguém que possa ser o porta-voz deles também em lugares Exato. de destaque, né? Ser ponto focal para nossas comunidades, porque as nossas comunidades estão precisando. Nós temos um território enorme que precisa ser fiscalizado, precisamos de gestores, precisamos cuidar, né? Para levar cada vez mais melhorias, né? Melhorias, exatamente, assim. E nós temos muitos jovens nas comunidades que precisam dessa oportunidade, né? Que a gente precisa que eles ocupem, né, as universidades, dos mais diversos cursos que a universidade oferece, né? Então, e a gente precisa também que a comunidade no geral possa nos ouvir, que haja outras oportunidades de vir aqui na rádio Claro, e a gente está aqui e para isso, de portas abertas. para a gente trocar essas experiências também, falar um pouco Claro. sobre as nossas expectativas, sobre os nossos sonhos, né? Porque os povos indígenas, eles sonham muito, né? E a Tem defensoria é sonhos. isso, professor. Ela abre as portas para todos, de modo de igual para igual. Então, assim, como indígena, como macuxi, como professor, como colaborador. Então, assim, é um sonho que a gente possa ter esses parentes que estão na universidade, que eles concluam, né? Eu chego na Universidade Federal, eu fico pensando demais, assim, porque para mim será um sonho, né? Ver muitos indígenas sendo formados, colando grau em grandes quantidades, sabe? E a gente ser essa pessoa, ser esse suporte para muitos indígenas que estão chegando, porque assim, difícil pra gente que vem para a cidade, Mas que não é não tem um impossível. familiar, isso, que a gente não tem um familiar, que a gente passa por dificuldades, porque na comunidade, quando você não tem 1 litro de farinha, você consegue com seu vizinho emprestar, me consegue 1 litro de farinha, eu te dou um pedaço de carne, se você... E Então, assim assim, vai aquela simplicidade se isso. virando no dia a dia, né? E aqui na cidade é muito diferente. Se você não tem 1 centavo no bolso, você não compra uma farinha, você não come algo assim, você não pode trocar, né? Você não tem essa troca como na comunidade. Mas os povos indígenas, eles são bastante persistentes, né? Então eu quero muito que esses alunos que estão na universidade, eles possam chegar ao final do curso e dizer, eu venci, eu estou aqui preparado para retornar para a minha comunidade e colaborar com as minhas lideranças, tanto lá na comunidade, pode ser na cidade. E eu acho que o respeito, ele faz parte, né? Quando você tem um respeito e você sabe respeitar, você é uma grande pessoa, né? Você é Exatamente, um professor. cidadão de bem. Então, Sim. que a gente possa ser respeitado como indígena, como pessoas de conhecimentos diferentes. Então, o que eu deixo é esse recado, né? Que a gente possa se respeitar. Acho que isso é o mais importante em tudo, né? Quando você me respeita, eu te respeito, a Exatamente. gente pode ir muito além, né, dos nossos conhecimentos. Não O adianta eu respeito ao ser próximo, com certeza. mestre, doutor, se eu não tiver respeito. Eu acho que nada dessa Exatamente. formação valeu. Exatamente, porque muitos dizem, né, os nossos mais antigos, eles falam, educação vem de berço. Às vezes, eu sempre aprendi isso com os meus. Se você não tem essa educação de berço, nem que você se forme, tenha um mestrado, um doutorado, mas a educação
boa parte dela vem de berço, e eu concordo muito com isso. Às vezes a gente vê pessoas muito bem estruturadas, mas não tem ali o respeito ao próximo, né? Uhum. E isso é tudo, professor, que você acabou de falar, o respeito. Respeito mútuo, né? Que a gente deve ter no Sim. dia a dia. Professor, foi um prazer imenso conversar com você, viu? Conhecer mais um pouco sobre os povos originários, saber dessa ação que acontece para sempre estar essa partilha e essa troca de conhecimento. Isso é muito bacana. E o nosso Entrevistas DPE está sempre, sempre de portas abertas. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. Para mim é gratificante poder estar aqui, né? E estou por ali, né? Para quando precisar, a gente está também à disposição para outros tipos de conversas, né? Compartilhar, né? O que a gente tem de mais importante, que é o conhecimento. Claro, e sinta-se convidado para mais Muito uma troca de obrigado. experiência, viu, professor? Muito obrigada. Nós conversamos com o professor Marcos Maciel, professor universitário, e nós falamos sobre a Semana dos Povos Indígenas e a ação que já está na 6ª edição, né? Professor, muito obrigada mais uma vez e sinta-se convidado sempre para o nosso Entrevistas DPE. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.